E nós vamos fazer contato com o senador pelo PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde e membro titular da CPI da Covid, Humberto Costa. Bom dia, senador. Bem, bom dia, é um prazer poder estar falando para a Rádio Brasil Atual. O prazer é nosso, senador. Nós acompanhamos há pouco aqui alguns trechos de depoimentos da sessão da CPI de ontem, né, que foi uma sessão bastante difícil de acompanhar, contou ali com os depoimentos de sobreviventes, de parentes das vítimas, uma sessão bastante emocionante, né, senador? E ali foram mencionados ali desde pontos como o atraso na vacinação, né, pessoas que morreram quando já existiam os imunizantes, a forma desrespeitosa de Bolsonaro tratar os doentes, o descaso do presidente. Como o senhor avalia a sessão de ontem para a CPI, senador? Eu acho que essa foi uma das sessões mais importantes de todo o processo da CPI, porque nós tivemos condições de dar face, não é, àqueles números que todos nós temos conhecimento, mais de 600 mil mortes. Naturalmente que o número por si só é muito chocante. Porém, quando nós tomamos conhecimento das diversas histórias daquelas pessoas que perderam quase que uma família inteira, que perderam os pais e tiveram que agora assumir a responsabilidade por irmãos menores, pessoas que perderam filhos que eram os verdadeiros arrimos de família, outros que perderam irmãos, por exemplo, a enfermeira Mayra do Amazonas perdeu a irmã e junto com essa perda, ela passa a ser a responsável agora por quatro órfãos, inclusive um casal de gêmeos. Então são muitas histórias assim muito duras que nós tivemos que efetivamente ouvir e ali conviver e entender esse sofrimento. E isso foi necessário, senador, porque muitas vezes, como o senhor mesmo menciona, as estatísticas acabam escondendo, né, que existe uma vida ali, existem perdas que as pessoas estão sofrendo até hoje, tanto a perda no sentido afetivo, como também, às vezes, por conta da perda econômica. Então, foi importante nesse sentido de dar voz a essas pessoas que muitas vezes, inclusive, não são ouvidas, senador? Com toda certeza, não é? Foi o momento de nós darmos voz àqueles que efetivamente sofreram na pele, não é? A perda de entes queridos, pessoas que, na verdade, agora terão que sobreviver com muita dificuldade. Esse depoimento de ontem reforça a necessidade de que o Congresso Nacional aprove algum tipo de compensação durante um bom período para os órfãos da Covid-19, que passarão agora a ser criados por irmãos, por tios, tias, avós, e sem a devida condição de ter a sua sobrevivência garantida. Então, eu creio que reforça essa possibilidade, essa decisão, reforça a necessidade de nós regulamentarmos indenizações do setor público para pessoas que morreram pela negligência dos gestores de saúde e do próprio governo federal. Então, realmente, ela abre um espaço para que o relatório da CPI olhe com muito cuidado para as pessoas que são vitimadas por esse processo todo que vivenciamos nesse período. Senador, bom dia. Adriana falando com o senhor agora. A E, Adriano, votação, então, do texto deve acontecer na semana que vem, né? Do relatório final e que deve ser apresentado amanhã, né? Qual é a sua expectativa com relação a esse relatório final? bem, eu entendo que o relatório, depois de idas e vindas, ele deve representar um importante consenso, né? Nós tivemos aí alguns entreveros, o fato do relatório ter sido vazado antes que todos os integrantes da comissão tivessem recebido cópia, isso deixou muita especulação no ar. Creio que no dia de ontem nós conseguimos encontrar uma saída de entendimento
e, portanto, nós acreditamos que será possível a construção de um relatório que represente um consenso daqueles que compõem o chamado G7, e a partir daí nós vamos ter o pedido de vista dado pelo presidente, e ao longo desses 7 dias faremos o debate com a sociedade até que na próxima terça-feira possamos votar esse relatório, que será sem dúvida histórico. Histórico porque ele será muito duro em relação a todos aqueles que têm qualquer tipo de responsabilidade sobre o que aconteceu no Brasil nesse período. Ele será também muito consistente, e com isso as chances de nós sofrermos reveses junto aos órgãos que deverão dar prosseguimento, seja às investigações, seja ao próprio processamento daquilo que nós já provamos e que já apuramos de forma mais profunda. E também, com toda certeza, esse relatório terá uma repercussão nacional e internacional, né? E, portanto, a nossa expectativa é de que possamos cumprir esse papel. Nós não poderemos nem deixaremos que coisas menores possam pesar mais do que a necessidade de darmos uma satisfação à população brasileira de forma clara e contundente. Senador, qual é o ponto-chave desse relatório? O senhor considera as estratégias adotadas pelo governo federal para o enfrentamento da pandemia uma dessas principais questões? Sim, essa é a principal questão, porque o governo, não sei por influência de quem, adotou uma estratégia que até alguns países do mundo imaginaram adotar no início, mas que depois, pela própria força dos fatos, abandonaram integralmente. E foi essa ideia de conseguir superar a pandemia e o coronavírus a partir de um processo de transmissão rápida e intensa do vírus, para com isso constituir-se uma imunidade coletiva pela transmissão da doença. Isso até é uma coisa que pode valer para uma virose simples, para uma doença sem maiores consequências, mas para uma doença com o perfil da Covid-19, adotar uma estratégia como essa é incorrer no risco de muitas mortes, de muitas sequelas, de muito sofrimento. Foi isso que o governo fez. Portanto, essa tese, ela representa, inclusive, o cometimento de um crime de dolo eventual, porque o presidente e os seus assessores sabiam que uma das possibilidades era que acontecesse uma tragédia como essa que aconteceu agora. E eu acho que essa é a causa principal de toda essa tragédia. As outras questões, que são muito relevantes, decorrem dessa visão principal. Por exemplo, a ideia de tentar fazer com que a população se sentisse mais segura tomando medicamentos que não têm nenhum efeito contra a Covid-19, ou, por exemplo, a omissão na aquisição das vacinas num tempo adequado, ou o abandono da ideia da testagem em massa, ou, principalmente, pelo boicote que foi feito pelo governo federal, as medidas de prevenção ao isolamento social, ao uso de máscaras, que se mostraram completamente úteis naqueles países que conseguiram controlar a doença de forma adequada e num tempo curto.
Senador, um dos pontos de discórdia em relação ao relatório, pelo menos que veio a público, seria a questão do genocídio indígena, né? O cometimento de crimes contra a humanidade em relação à população indígena brasileira é algo que aparece em dois pareceres de grupos de juristas e também ontem, né, num documento assinado por Paulo Machado Guimarães, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB. Chegou-se a um consenso em relação a essa questão, senador? Bem, não se chegou a um consenso, até porque, como eu disse, até ontem à noite nós não tínhamos conhecimento do teor do relatório, não é? Na verdade, não se trata de debater ou definir se o governo Bolsonaro cometeu genocídio, comete genocídio contra os povos indígenas. Comete, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é um governo genocida em relação à população indígena, à população quilombola. O que está em questão, no nosso caso, é se, na condução do enfrentamento à pandemia, nós podemos caracterizar o crime de genocídio. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o que nós devemos fazer é preparar um relato para a população brasileira de todos os equívocos que o governo cometeu no enfrentamento à pandemia junto às populações indígenas. O governo permitiu, por exemplo, a eliminação das barreiras sanitárias constituídas pelos índios por parte de garimpeiros e de grileiros que invadiram as terras indígenas e levaram o vírus, contaminando as populações indígenas. O governo permitiu que as falsas notícias, as fake news, elas chegassem até os povos indígenas, desestimulando a vacinação. O governo fez a distribuição de medicamentos como a cloroquina, a hidroxicloroquina, que não tem eficácia contra a Covid-19. Porém, do outro lado, quando o governo sentiu que essas atitudes poderiam levá-lo a uma condenação por genocídio, ele mudou um pouco essa postura. Ele permitiu um maior isolamento dos índios, ele começou a vacinação pelos povos indígenas aldeados, embora os índios que não são aldeados ainda estão no contexto geral do processo de vacinação e, portanto, o governo terminou por, vamos dizer, equilibrar esses equívocos, essas ações. Por outro lado, o outro fato criminoso que o governo cometeu, que foi o veto àquele projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que garantia alimento, equipamento de proteção individual, leitos hospitalares, água potável para os indígenas, pagamento do auxílio emergencial. Esse projeto foi vetado, mas foi derrubado esse veto pelo Congresso Nacional. Então, na minha opinião, o que nós deveríamos fazer era relatar o que aconteceu e somar esse relato a processos que já existem lá no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra os indígenas. Ou seja, por si só, a postura do governo nesse enfrentamento à pandemia entre os povos indígenas tem muita dificuldade de ser caracterizado como um genocídio. Mas isso, somado a outros fatos, como a permissão de que jagunços cometessem violências contra os povos indígenas, exploração ilegal de madeira em terras indígenas, o aumento absurdo da mineração em áreas indígenas, o crescimento absurdo da grilagem nessas terras. Quando nós juntamos essas duas coisas, aí eu não tenho dúvida de que conseguimos os elementos para caracterizar um processo de genocídio.
Senador, há 12 dias, a Coalizão Direitos Valem Mais e a Plataforma de Direitos Humanos Desca Brasil ingressaram com pedido de impeachment do ministro da Economia Paulo Guedes no Supremo Tribunal Federal, alegando que teria havido cometimento de crime de responsabilidade do titular do Ministério da Economia durante a condução da pandemia de Covid-19. Um dos principais pontos, inclusive, diz respeito à falta de previsão orçamentária em 2021 de recursos para o enfrentamento da crise sanitária. O papel do Ministério da Economia nessa condução da pandemia da Covid-19 também vai ser mencionado no relatório? Eu defendo que o ministro Paulo Guedes ele seja indiciado pela CPI, não somente pela condução econômico-financeira do enfrentamento à pandemia, onde esse fato que você relata é por si só muito grave, mas porque o próprio Paulo Guedes foi aderente a essa tese da imunidade de rebanho pela transmissão da doença, o fato de ele também ter recomendado a utilização desses medicamentos sem eficácia, o fato de ele ter desqualificado vacinas que foram aplicadas na maior parte da população, desestimulando assim o processo de vacinação. Eu creio que tudo isso justifica o indiciamento de Paulo Guedes pela CPI. Será uma discussão que nós vamos travar dentro da CPI e vamos ver qual vai ser o entendimento da CPI em relação a esse ponto. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Abraço. Conversamos aqui com o senador pelo PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, membro titular da CPI da Covid, Humberto Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.